Bom dia, meus amores! Estou aqui colocando uma musiquinha pra gente, para iniciar aqui o nosso Meditando com a Gel. Bom dia, Cici! Como é que vocês estão, amores do meu coração? Vaval, Ritinha! Meus amores, vocês estão chegando aqui no Meditando. Shirloca, bom dia, meu povo! Bom dia, meus amores! Gente, hoje tá aqui, ó, a bichada, não sei se vocês estão vendo, ó. Dá pra ver? Que eu tô com uma bichinha aqui, ó, no colinho hoje. Gaia tá aqui, gente. Gaia tá aqui no meu colinho, eu tô gritando. Aí ela tá aqui hoje no colo, o Bud tá ali no chão. Ó, não sei se vocês conseguem ver, gente. Ele tá metade debaixo do divã. Tá só com a bundinha pra cá, a cabeça pra dentro. Tá todo mundo aqui hoje. Hoje tá aquele diazinho assim, meio... Como é que diz? Meio chuva, meio isso, meio aquilo. Hoje tá um dia esquisitinho aqui. Aí os bichos estão aqui todos junto com nós. Como é que vocês estão? Como é que tá tudo por aí? Gente, primeiro eu queria agradecer... a interação de vocês lá nos stories foi bem legal. Eu vou depois compartilhar os resultados. Deixei os stories zerarem, porque hoje eu quero fazer lá a enquete de sugestões de nome, de mudança do nome aqui para o Meditando com a Gel. Mas eu queria deixar zerar, quero compartilhar os resultados para a gente então ir dando sequência nos assuntos direitinho, como a gente tem feito. Gaia, tudo bem aí, filha? Tudo certo? Tá? Não? Tudo bem? Não aperta essa unha na minha coxa não, que dói. Ela tá fazendo aquelas massagenzinhas na minha coxa, mas ela é uma gata estranha, porque ela põe a unha. Eu nunca vi isso, a Babi não. A Babi, quando faz massagem na minha perna, ela não põe, ela só bota a almofadinha. A Gaia, ela põe unha. Ela faz massagem com unha, né? Então ela acaba machucando a gente mesmo no carinho. Olha, queria saber de vocês, o assunto de ontem deu o que falar, né, gente? O assunto de ontem deu o que falar. Eu acho que foi bacana, porque deu um remelechete na cabeça do povo. Mas eu queria esclarecer algumas coisas aqui com vocês, tá? Queria esclarecer algumas coisas aqui com vocês. Quando ontem eu falei superficialmente sobre narcisismo e perfil narcisista e perfil psicopata, não é para criar pânico, terror e nem ficar dizendo assim, nossa, estou casada com um psicopata, nossa, sou um psicopata, sou um narcisista. Não. Vamos compreender, gente, que tudo nasce de algum lugar. Por isso que hoje nós vamos falar de vínculos, tá? Então, um narcisista não nasce do nada, né? A psicopatia, a gente já tem uma outra abordagem, né? Então, existem estudos que dizem que a psicopatia já é um estado que vem com a pessoa como uma configuração genética, digamos assim. O narcisismo não tem essa conotação, tá? O narcisismo tem uma conotação de experiência junto com personalidade e um pouco do que a gente vai falar hoje, estruturação de vínculo, tá? Isso pode se tornar uma coisa bem intensa e aí se tornar algo que realmente passe a ficar difícil de conviver com aquela pessoa, mas todos nós temos traços, né, de comportamento narcisista muitas vezes, né? Tanto que tem o conto de Narciso, né, a mitologia sobre Narciso, e fala dessa distorção do nosso ego, né, do egoísmo, de nós ficarmos fixados na nossa própria imagem, né? E ninguém fica fixado na própria imagem se não for numa tentativa de não sofrer por algum tipo de situação, ok? Então todos nós temos alguns comportamentos. Bom dia, cheirosa Cleide, bom dia, Alina, bom dia a todas vocês que estão chegando. Então, todos nós vamos ter em algum momento manifestação de traços de controle, de traços de manipulação. E hoje, com a explicação sobre os vínculos, né, que nós vamos falar de vínculos seguros, vínculos ansiosos e vínculos evitativos,
vocês vão conseguir compreender um pouquinho quem se enquadra no quê. Quem é que pode ter a manifestação de um quadro mais disposto a ser manipulado? Quem é que está mais predisposto a, de repente, ser um manipulador, né? Ou ser uma pessoa com traços mais narcisistas, ou desenvolver um narcisismo profundo, tá bem? Então, é um conjunto de coisas, é a personalidade da pessoa, é aquilo que ela já traz como característica pessoal, né? Eu não acredito que nós somos uma folha em branco, nós temos o nosso tempero pessoal, o nosso temperamento, né? Tem a questão do ambiente onde nós vivemos, a cultura, e tem também a questão das nossas relações, ou como nós lemos as nossas relações, ou as coisas que realmente aconteceram na nossa infância que trouxeram traumas, né? E esses traumas se revertem em patologias que são sempre de proteção, tá? Como eu disse, um narcisista, ele pode ser extremamente frio, pode ser extremamente maligno, né? Pode ser uma pessoa realmente muito destrutiva, mas o que a gente precisa compreender nesse pressuposto essa pessoa não se tornou isso do nada. Existe uma construção para que isso aconteça. E o fato de você ter alguns comportamentos que eu listei ontem não significa que você é um psicopata ou que você é um narcisista ou que nada disso, tá bem? Então vamos acalmar o coração, não vamos entrar no modo julgar o coleguinha, que quando eu digo não julgar o pai, a mãe, não sei o que, vamos com calma, tá? Porque tem muito da nossa leitura, tem muito do nosso sentir, e aí tem momentos também em que você vai perceber por que eu não soube disso antes. Porque eu teria evitado muito sofrimento, poderia ter me afastado, poderia ter evitado isso, ou ter evitado aquilo, poderia ter pedido ajuda. Então, gente, sempre olhando para essas informações que a gente dá aqui no Meditando, de uma forma um pouco distanciada. Por quê? Se você sentiu que doeu, procure alguém para conversar. Procure uma terapeuta. Pô, bateu, doeu, pega que é teu, vai pesquisar sobre o que está acontecendo. A gente está aqui um pouco para isso também, para mexer aí com aquilo que está dentro de você, para você cair umas fichas aí, perceber o seu próprio comportamento, ou perceber em que tipo de situação você tá. Mas, gente, sem um julgamento, sem sair por aí condenando as pessoas ou rotulando as pessoas de nada. Só quem pode dar um diagnóstico para alguém é o terapeuta, é o psicólogo, tá bem? É o profissional da área de saúde. Então, não vamos sair por aí diagnosticando pessoas por uma forma dela interagir com a gente ou alguma coisa que a gente observa. Tá tóxico para você, se afasta. Não tá legal? Toma seu rumo. Mas vamos ter cuidado, né, com os rótulos. Vamos ter muito cuidado com isso. E eu disse para vocês que a gente eu vou explicar muito melhor para vocês. Eu quero explicar bastante sobre a questão do narcisismo, mas para chegar lá, eu quero construir com vocês, tá? Alguns raciocínios importantes, tá? A gente vai partir da base. Esse conteúdo aqui, gente, vai ter dentro do Cura 360, e dentro do Cura 360 a gente vai ter um diagnóstico, um protocolo para diagnosticar que tipo de vínculo essa pessoa tem com a vida, na vida dela. Se é uma pessoa que faz vínculos seguros, se ela é uma pessoa de vínculos ansiosos ou se ela é uma pessoa de vínculos evitantes, tá bem? Então a gente vai conseguir fazer esse diagnóstico ali dentro do Cura 360 e trabalhar com a pessoa a parte energética e emocional, né, tentando trazer essa visão. Cutucadas da Gel para você sair da normose. Adorei, Simone. Oh, Jesus, Cutucadas da Gel foi bom também. Gostei muito. Tá, os nomes estão surgindo aí. Muito, muito bom. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho sobre vínculos, né? Então, uma coisa que eu quero trazer para você, assim, primeiro ponto. Vínculos seguros, ansiosos e evitantes
são construídos na nossa infância. Então, assim como quando você vê uma criança que é extremamente ansiosa ou que ela não quer contato, você pode saber que essa forma dela lidar com as relações enquanto criança, né, ou uma criança segura, vai ser exatamente o que vai se refletir na vida adulta. Então, quando você vê um adulto seguro, quando você vê um adulto ansioso ou um adulto evitante nas relações afetivo-íntimas e entre outras, o que acontece? Você pode ter certeza que isso é como se fosse um espelho daquilo que essa criança demonstrou enquanto criança, né? Lá na sua infância, foi aquilo que foi construído lá e era como ela interagia com as pessoas enquanto criança, tá bem? Então isso é importante deixar claro. E aí, lembrando disso, né? Tem sempre um paralelo com a criança que eu fui. Então, hoje, olhando para a forma como eu me relaciono no meu casamento, com as pessoas à minha volta, tem a ver com a forma como eu me relacionei ou como era a minha vida em paralelo quando eu era criança. Isso, gente, é importante falar. Então isso não muda? O gatilho não muda. Se você foi uma pessoa ansiosa nas suas relações afetivas, você vai, enquanto adulta, continuar tendo esses gatilhos. Só que com o autoconhecimento, você consegue fazer o quê, gente? Parar o gatilho. Você percebe o gatilho e diz assim, há um tempo atrás, isso aqui desencadearia em mim isso. E aí você consegue acalmar a sua emoção e você consegue ter você já entendeu que você já é uma pessoa que trabalhou o seu interior para se tornar uma pessoa de comportamentos de vínculos seguros, tá bem? Então é o quê? Não é uma condenação você ser uma pessoa que construiu um sistema de vínculo evitante ou um sistema de vínculo ansioso, tá? Isso não é uma condenação para você. De forma alguma isso vai ser uma condenação. Porém, você vai perceber que, ainda que você ganhe maturidade, que você consiga transformar aquilo que você e ter uma qualidade de vida, você vai estar sempre de olho nos gatilhos emocionais que podem levar você a ter um comportamento evitante ou um comportamento ansioso, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro para você, que é o espelho daquilo que você foi na infância, isso vai se refletir nas suas relações afetivo-íntimas e já tem uma coisa assim já pré-determinada, então ansioso encontra ansioso encontra evitante, não tem uma questão pré-determinada. Agora, existem combinações de relacionamentos que são bombásticos para o lado negativo e combinações que podem funcionar muito bem e que podem dar bons frutos, ok? E a gente vai falar disso. Existem aquelas que vão dar treta geral, existem aquelas que podem funcionar, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai dividir aqui então como é que são as pessoas, né, que têm um processo de vinculação segura. Então essas pessoas se sentem confortáveis com a intimidade, elas são acolhedoras e são carinhosas. Então uma pessoa que é segura, né, nos seus vínculos, que vem com essa estrutura de segurança lá da infância, ela consegue ser uma pessoa que tem um limite até de certo ponto alargado, ela não teme a intimidade, ela fica confortável em estar com as pessoas, ela é carinhosa, porém ela não fica no looping da cobrança, da necessidade, não é uma necessidade, é só um prazer, para ela tá tudo bem, né? Diferente das pessoas que têm perfil de vínculo ansioso. E aí, como é que é esse perfil de vínculo ansioso, né? São pessoas que desejam intimidade, estão preocupadas com as relações, o foco delas é o próprio relacionamento, ficam inquietas, né, com a capacidade de devolutiva do parceiro, né? Se o parceiro vai devolver à altura
tudo aquilo que ela está fazendo, não é? Então, esse ansioso é o cara propício à dependência emocional. Bom dia, Val, bom dia, Mônica também, Edilanir também entrando, bom dia, Moniquete, bom dia, meus amores. Então, voltando aqui para a questão da vinculação ansiosa. Diferente dos seguros, né? Eles desejam arduamente a intimidade. Não é uma coisa assim natural, é uma necessidade. Tem a necessidade da intimidade. E ficam preocupados com a devolutiva, né? Se o parceiro vai estar devolvendo à altura tudo aquilo que ela está entregando. Se o parceiro está correspondendo ao amor. Normalmente são pessoas que vão ter um processo aí de ciúme, de posse. Por quê? Porque tem medo de perder, né? Então, por conta desse medo de perder, essas pessoas acabam tendo esse comportamento de aquela coisa muito sedenta, né? E aí, por quê? Porque são pessoas que têm muita necessidade do vínculo, ok? Os evitantes, né, equiparam a intimidade a uma perda de independência e tentam minimizar a proximidade. Então, ainda que no fundo os evitantes também tenham a necessidade profunda de vinculação, eles desenvolveram esse mecanismo protetivo de sentirem menos, ok? De evitarem se apegar demais, em demasia, às pessoas. Elas tendem a valorizar o eu, Eu sou o meu ponto central. Esse é o lugar, né, onde a gente pode acabar por desenvolver o que, gente? Um perfil narcisista, ok? Pessoas com um perfil evitante, elas tendem e podem ser as pessoas que desenvolvem mais facilmente o que, gente? O perfil narcisista. Por quê? Porque eu sou o centro, né? Eu me supro, eu me basto, eu quero estar aqui só comigo, né? Ao mesmo tempo, eu também necessito de vinculação, eu consigo ser frio, eu consigo manter certa distância. Por quê? Porque o ansioso não consegue ficar frio. O ansioso não consegue. Dá tchau pro pessoal. Tchau, gente, eu vou passear. Você tá me enfiando muita unha, Gaia. Pera. Bom dia. Bom dia. Vai brincar. Já cheia de pelos. Então, meus amores, eu confesso que estava desconfortável, que eu estava sentada assim para ela ficar bem, né? Então, voltando aqui a dizer, né? Então a gente vai perceber o quê? Que os ansiosos estão mais propensos ao quê? A caírem no engodo da manipulação, de serem feitos e manipulados. Por quê? Como a gente estava falando, o que o perfil narcisista faz? Ele faz aquele bombardeamento de amor e depois a evitação, o distanciamento, né? Por quê? Porque ele quer criar o vínculo, ele quer ser visto, né? Ele quer fazer com que a pessoa o adore, mas ele ao mesmo tempo mantém aquilo num nível de segurança. A gente está falando disso, gente, já não significa que... bora entender. Não significa que todo mundo que tenha o estilo de vinculação evitante tenha traços narcisistas. Eu estou dizendo que é desse lugar que é mais propenso nascer uma pessoa com um perfil narcisista. Ficou claro isso? Tá bem? Assim como o ansioso também não necessariamente vai ser uma vítima de narcisistas, ok? Prestem bem atenção. Tudo na área do desenvolvimento da nossa psique tem nuances e nuances, né? Como se fosse uma grande matriz, assim. A gente não pode dizer que A é igual a B, A mais B é igual a C. O que a gente pode dizer é que existem probabilidades, né? Possibilidades por conta das características. Tá claro isso? Beleza. E no que então que essas pessoas seguras, ansiosas e evitantes, elas se diferem? Em coisas muito importantes. E eu vou citar aqui algumas para vocês. Uma delas é como elas encaram a intimidade e a proximidade com o outro, né? Então, como é que o
os seguros encaram a intimidade e a proximidade? Como os ansiosos e como os evitantes encaram? As visões são diferentes. Como lidam com os conflitos? Também as visões são diferentes. Como lidam com o sexo? Também as visões são diferentes. Como lidam com os desejos e seus desejos e suas necessidades? Também são de formatos diferentes. E quais as expectativas com relação ao relacionamento? Aos relacionamentos? Também são expectativas diferentes. Cada tipo de vinculação traz uma forma diferente de ver e encarar esses vínculos, tá? Aí tá, da onde vem isso, Gel? Da onde vem? Ah, é por culpa dos pais? Antigamente se dizia que isso tinha a ver com a forma como os bebês eram tratados, tá bem? Como que os bebês eram tratados? Como que esses bebês, se os pais tinham dado toda a segurança, se não tinham, se tinham sido negligentes, né? Se eram receptivos ou disponíveis, se eram pais que não davam aquilo que a criança necessitava e desenvolviam essa ansiedade ou uma grande apatia, não importa, né? Aos poucos foi se desconstruindo isso, compreendendo que existe para além da criação, né? Tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Nós não somos uma folha de papel em branco e a construção, então, da forma como esses vínculos acontecem também está ligados com o temperamento, a personalidade, as características individuais, né, de cada um. Até porque se você parar para pensar, numa família de pelo menos 3 ou 4 irmãos, você pode perceber algumas nuances diferentes. Você pode ter na mesma família, como tem na minha, ansiosos e evitantes, né? Se eu for olhar para o grupo de irmãos, eu vou ter ansiosos e evitantes, tá bem? Então, vamos olhar para isso. Pessoas são pessoas, nem tudo é culpa dos pais, a gente entende, né? A culpa é do papai e da mamãe, não, nem tudo é. Tem o terreno, tem a semente, né? Tem o solo e tem a semente. Então, vamos lá. E aqui eu quero trazer um dado para vocês, porque eu gosto de dados, né? O que vocês acham? Fazer uma enquete, tô gostando desse negócio de enquete. Vocês acham que existe mais pessoas seguras no mundo, mais pessoas ansiosas ou mais pessoas evitantes? Se você acha que existem mais seguras, coloca o número 1. Se você acha que existem mais ansiosas, coloca o número 2. E se você acha que existem mais evitantes, coloca o número 3. Seguras, número 1. Ansiosas, número 2. E evitantes, número 3. Qual a sua visão quando você passa o olhar assim pelo mundo? Pelas pessoas que você convive? Pelas coisas que você escuta e vê? O que você acha que existe mais no mundo? Responde aí pra mim. Mais pessoas seguras nos seus vínculos, número 1. Mais pessoas ansiosas, número 2. Ou mais pessoas evitantes, número 3. Tô esperando vocês aí falarem comigo. O que vocês acham? A Val colocou 2, a Fafá colocou 2. Vamos lá, que é os ansiosos. Bora. Cleide colocou 2. Simone 2. Dione 2. Quase que uma unanimidade. Tô esperando mais um pouquinho. Vamos ver quem mais aí quer dar a sua opinião. Bora, gente. Deixa eu ver aqui quantas pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. 50% aí do nosso quórum respondeu. Tá tudo certo. Então, vamos lá. Vou trazer para vocês a realidade de fatos, dos fatos em dados, tá? Tem uma pesquisa na qual eu me baseei e é uma pesquisa com um conjunto de países e culturas bastante amplo, tá? A Shirley colocou 2 também, né? E esse mecanismo, e aí eu vou te dar o resultado dos mecanismos, tá? Existe uma combinação que eu não coloquei aqui para vocês,
porque eu vou explicar. Tem uma combinação que é ansiosa mais evitante. Essa combinação, ela é na faixa de 5 a 10%. Então, é uma faixa de poucas pessoas, tá? Então, a ansiosa mais evitante. Então, uma pessoa, digamos eu com um estilo de vinculação ansiosa e ao mesmo tempo evitante, tá bem? Então, essa é a faixa menor que existe, tá? Que é uma combinação aí entre 5 e 10% da população. Mas vocês vão tomar um susto bom, né? Esse estudo que foi feito demonstra que 50%, 50 e mais, tá? Não é 50% para menos, é mais de 50%, um pouco assim, uma variação que eles fizeram, de pessoas estão no nível da segurança, se sentem vinculadas de forma segura. Olha que coisa interessante, tem comportamentos, né, de segurança. Olha que coisa interessante, tá? 20% são pessoas ansiosas e 25% evitantes. O que eu tenho para dizer para vocês é, o ansioso, ele aparece porque ele esperneia, ele chama atenção, mas na verdade é a categoria mais baixa, percebe? O ansioso é 20%. Está quase empatado com os evitantes, mas a gente ainda vai perceber que os evitantes, dentro da pesquisa que foi feita, eu escrevi aqui, esses mecanismos foram estudados e confirmados em um vasto conjunto de países e culturas, tá bem? Com um número muito grande de pessoas, né? Um estudo que foi feito com o apoio de vários países, e aí chegou-se a isso, gente. Vamos lá, o ranking é 50 e poucos % a mais de pessoas seguras, 20% de ansiosas, 25% de evitantes e o restante, mais ou menos, ali de 5 a 10%, né, correspondem à categoria menos comum, que é ansiosa mais evitante. Quem é que tá de queixo caído aqui? Quem tá de queixo caído? Né? Então, a gente às vezes olha as coisas, por isso é tão importante estudar, é tão importante a gente se aprofundar, a gente ir atrás de pesquisas científicas, estudar, compreender o que está acontecendo no mundo, né? Das pessoas que realmente estão estudando o comportamento, para a gente sair um pouquinho do senso comum, tipo aquela história que eu coloco para vocês, né? Que o povo fala, se uma pessoa te incomoda é teu espelho. Não necessariamente, né? O mundo está mais cheio de pessoas ansiosas do que seguras. O estudo aqui comprova que não. Bom dia, Glauci! Né? O que o estudo aqui está comprovando pra gente é o seguinte, se mais de 50% das pessoas têm vinculação segura com as suas famílias, isso não está ligado com classe social, isso não está ligado com cultura, não está ligado com grana, porque esse estudo foi feito em diversos países, com diversos tipos de cultura. E esse padrão, né, esses 3 padrões de vinculação, ansioso, seguro e evitante, são 3 padrões que se repetem em todas as culturas. Em todas as culturas. Tá? Então é muito importante a gente olhar para isso com carinho. Perceber que a gente tem que parar também um pouco de ir no senso comum. Né? Eu acho que... Às vezes a gente acha uma coisa que não é. Às vezes a gente acha uma coisa que não é. Né? Então, vamos ficar ligados aí nessa perspectiva, porque a gente acaba enxergando muito sempre aquilo que aparece mais. Uma pessoa ansiosa é o quê, gente? Barulhenta, né? Vocês esperavam por esse resultado? Fala comigo aí. Ninguém, né? Que vocês escolheram a 2. Todo mundo aqui escolheu que o processo era de vinculação mais comum, era da ansiedade, né? Então é espantoso quando a gente pega o teste aqui. E o que eu quero dizer para vocês, gente? Nós, dentro do Cura 360, teremos esse protocolo para traçar o perfil do nosso paciente, tá bem?
esse protocolo vai estar lá, que é o protocolo para perceber que tipo de vínculos esse cara faz, tá bem? Que tipo de vínculos ele vive nos relacionamentos dele, para você poder ajudar a conduzir a pessoa para um nível de entendimento, né? É muito interessante isso, como isso pode ajudar na abordagem. Já você aplica isso nas suas pacientes? Eu não preciso aplicar, porque eu já consigo perceber ao conversar com elas, tá? Mas você que ainda não tem essa experiência, você vai ter o teste para confirmar. Eu sei qual é o perfil da Glaucia, eu sei qual é o perfil da Simônia, eu sei qual é o perfil da Val, eu sei qual é o perfil das pessoas que passam em terapia comigo. Entende? Só de conversar eu já sei traçar qual é esse perfil. Mas dentro do Cura 360, você vai ter um protocolo lá para você identificar. Tá bem? Esse protocolo vai ser muito bacana para você conseguir olhar para o seu assistido e compreender quais são as limitações, quais são as dificuldades, para que você possa ajudar, tá bom? Então, olha, vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho. Vocês estão curtindo? Estão curtindo aí, gente? O que vocês estão achando desse conteúdo? Fala aí pra mim. Vocês estão muito quietos. Estão muito quietos. Tá? Óbvio que esse sistema de vinculação acaba, se for uma coisa muito, digamos, intensa, pode gerar, então, gente, processos de perturbação de outras ordens, tipo, né, personalidade borderline, pode gerar, enfim, outros comportamentos, como a gente falou aqui, né, o próprio narcisismo, tá bem? Então, tudo isso, dependendo da intensidade, né, daquele mecanismo na pessoa, aquilo pode causar uma ativação, né, muito forte para que a pessoa acabe desenvolvendo, então, outras coisas mais complexas, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui para vocês uma coisa bem interessante, tá? Cadê? Eu vou trazer para vocês aqui uma coisa que eu achei muito interessante, que é comportamentos de protesto, tá? Que todos nós podemos ter, tá? Deixar que o sistema de vinculação leve a melhor sobre nós. Então, o que eu quero dizer sobre isso? Toda vez que eu me relaciono com alguém, né? Toda vez que eu me relaciono com alguém, eu vou me relacionar. Digamos que eu sou uma pessoa ansiosa. Eu vou me relacionar com uma pessoa ou ansiosa, ou uma pessoa evitativa, ou uma pessoa que tá lá segura, certo? Qual a pior combinação que pode existir? A pior combinação que pode existir é uma pessoa ansiosa com uma pessoa evitativa, tá? Isso vai acabar gerando muitos conflitos, muitas dificuldades, principalmente para a pessoa, né, que tem o vínculo ansioso. Ela vai ficar bastante abalada. A melhor combinação para uma pessoa ansiosa é pegar alguém segura. Por quê? Porque a pessoa que tem a vinculação segura, ela não tem medo da proximidade. Ela não tem medo de estar junto. Porém, ela pode carinhosamente ir dizendo, olha, isso aqui está um pouquinho em excesso, e vai dando segurança para o outro. A pessoa que tem uma sensação de vínculo seguro, que está nessa frequência do vínculo seguro, ela pode ajudar a pessoa que tem a vinculação ansiosa a se equilibrar, a se ajustar. Então, ela não vai fazer um distanciamento, ela não vai deixar de responder uma chamada, ela não vai deixar de dar atenção, né? Ou de fazer um carinho quando aquela pessoa precisa. Ela vai aos poucos conversando e vai ajustando. Agora, se você pega um ansioso e ele se junta com uma pessoa de perfil evitativo, no início, na paixão, naquela coisa, aquilo pode funcionar.
daqui a pouco a pessoa no estilo evitativo vai começar a colocar um distanciamento e aquilo vai causar uma insegurança profunda no ansioso, e aí os conflitos vão começar e os comportamentos de protesto vão começar a levar a melhor sobre nós. Então eu vou trazer aqui alguns tipos de comportamento de protesto. Quero ver aí se alguém se identifica com eles, né? Então, excesso de tentativas para estabelecer o contato. Você ficar telefonando, enviando mensagens, e-mails, esperando o telefonema, ficar andando perto do trabalho da pessoa na esperança de encontrar com a pessoa, né? Gente, a gente fazia isso quando era adolescente, né? Agora já... isso a gente, né? A gente tem que tentar colocar isso num lugar, né? De... Vamos trabalhar essa ansiedade, esse vínculo ansioso, vamos começar a trabalhar o nosso coração. Outro comportamento de protesto é o afastamento. Ficar em silêncio, concentrado, no seu jornal, no seu telefone, voltado de costas, né, sem dizer nada. Falar com outras pessoas no telefone, ignorar a pessoa. Então, tudo isso são comportamentos de protesto. Manter um registro, né, com tudo que acontece. Dar atenção ao tempo que a pessoa ficou no telefone com outra pessoa, ou o tempo que ela demora para te devolver um telefonema, né? E esperar que ela te responda tão rápido quanto você responde, esperar que ela seja o primeiro a fazer um gesto de reconciliação, né? E até lá ficar distante, tá bem? Então tudo isso são o quê? Comportamentos de protesto. Agir de forma hostil, revirar os olhos quando a pessoa fala, olhar para o outro lado, levantar e ir embora quando a pessoa está falando, né? Agir de forma hostil pode, às vezes, evoluir para uma verdadeira agressividade, né? Ameaçar ir embora, fazer ameaça. A gente não está se dando bem não, eu vou embora. Não quero mais saber. Eu não quero continuar com essa relação. Manipulações. Fingir-se ocupado ou inacessível. Ignorar telefonemas. Dizer que tem planos que não tem. Fazer ciúmes. Fazer planos para se encontrar com um ex para almoçar, sair com os amigos, ir para um bar de solteiro, né? Esses comportamentos de protesto é para chamar a atenção. É para restabelecer contato com o companheiro, né? Então, e esses comportamentos, eles não são, em nenhum modo, comportamentos que são positivos, né? Então, são todos ligados a pessoas com perfil ansioso e evitativo, tá bem? Então, a gente vai dar luz a isso, compreendendo que isso está ligado. Se você tem algum desses comportamentos de protesto, né? Você começa a perceber aí quais são o seu estilo de vínculos, tá? Então, vamos lá. Eu vou trazer mais coisinhas aqui. Vocês estão gostando, gente? Tá gostosinho? Está gostosinho? Vamos lá. Come on. Come on, babies. Tá gostosinho o nosso bate-papo? Tá bom bater um papo assim gostoso com a gente aqui, nós? Eu, você e eu? Tá bom isso aqui? Tá bom? Se tá bom, vamos continuar, tá bom? Se tá bom, vamos continuar. Vou tomar um golinho aqui da minha... Hoje eu tô de kombucha de framboesa, gente. Hoje eu tô de rosinha. Eita, eita, eita. A Shirley colocou. Era bem assim mesmo. Era bem assim mesmo. Na adolescência, Shirloca. Era bem assim. Então, olha, vamos lá. Vamos lá. Se você é ansiosa ou ansioso, não deveria namorar alguém evitante. Por quê? Papo cabeça é sempre show. Gostei, Val. Adorei. Então, vamos lá. Se você é ansioso, perfil ansioso, não deveria namorar alguém evitante. Por quê? Vamos lá. Bate-papo legal. Se você é perfil ansioso, não deveria namorar alguém evitante. Por quê? Você quer proximidade e intimidade. E o outro quer manter alguma distância emocional ou física. Você é muito sensível a qualquer sinal de rejeição. Sistema de vinculação vigilante. O outro evita sinais ambivalentes
que muitas vezes parecem ser de rejeição. Você tem dificuldade em dizer diretamente aquilo que necessita e o que te incomoda, usando a comunicação efetiva. Não usa, né? E usa, em vez disso, comportamentos de protesto, ok? Então, a pessoa ansiosa, ela vai usar os comportamentos de protesto que a gente falou aqui antes, não é? Então, uma pessoa evitante, ela é má em ler as suas pistas verbais e não verbais. Ela não pensa que seja sua responsabilidade fazê-lo. Então, uma pessoa que tem um comportamento evitante, ela não acha que ela tem que ficar... ela não tem essa empatia de dizer assim, peraí, vou tentar sentir, ver aqui o que essa pessoa está querendo me dizer com isso. Ela não vai se preocupar com isso. Você, sendo uma pessoa ansiosa, precisa ser reconfortada, se sentir amada, ter lá aquele momento do miminho. E a pessoa que tem o perfil evitante, ela tende a desvalorizar para criar uma distância, como se fosse uma forma de desativar o seu sistema de vinculação. Ela está incomodada com você ficar ali pedindo conforto e choramingando, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa que tem um comportamento evitante, ela vai desvalorizar essa sua dor para criar uma distância, né, de forma a desativar o sistema de vinculação. Vocês percebem que esse comportamento aqui que a gente está falando do evitante, ele se confunde com algumas características que a gente fala do narcisista? Tá? E aí, o que é preciso a gente perceber? O narcisista é diferente de uma pessoa que tem o temperamento evitante. Porque o objetivo do narcisista é destruir a outra pessoa. O evitante é se proteger. Como eu disse, pode ser que uma pessoa que tenha esse perfil, né, de vinculação evitante se torne uma pessoa com um perfil narcisista? Sim, mas não necessariamente, ok? Não necessariamente. Essa pessoa que tem aqui o perfil evitante, ela também está se protegendo do drama do ansioso. Para ele é difícil lidar com esse drama do ansioso. Então ele vai e ainda diz que é frescura, exatamente. Ele vai desvalorizar. Ele vai criar uma distância tentando desativar em você esse vínculo ansioso, porque tá sufocando ele, tá? E o último ponto que eu coloquei aqui para vocês é: você que tem o perfil ansioso precisa de saber exatamente em que ponto está a relação, né? E o evitante prefere manter as coisas confusas. Mesmo que a relação seja muito séria, persistem algumas interrogações. Ele tá na relação, o evitante, é sério para ele, mas para ele se sentir seguro, ele prefere deixar as coisas meio no ar, ainda que seja uma coisa séria. Por quê? Porque esse é o sistema de vinculação que o protege. Assim como o ansioso também busca se sentir seguro e protegido, quando ele busca tantas respostas. Percebe por que é tão ruim e difícil a vinculação de uma pessoa ansiosa com uma evitante? Percebe isso? O que funciona verdadeiramente? É quando a gente pega, digamos que assim, ok, o ideal seria duas pessoas seguras juntas, isso seria o mais bonito. Mas também funciona muito bem uma pessoa que tem o vínculo seguro com uma pessoa ansiosa ou com uma pessoa irritante. Porque tanto ela vai respeitar o seguro, vai respeitar a necessidade do ansioso e vai conseguir ter empatia por aquele sistema, tanto também ele vai conseguir entender que talvez o outro precise de uma distância, aquilo não incomoda, né? Então, mas principalmente para o ansioso, aquilo que vai fazer funcionar é ele encontrar uma pessoa com vínculos seguros, que tenha essa característica dos vínculos seguros. Por quê? Porque ela não vai dar pano pra manga do drama, do terror, né?
vai conseguir esclarecer e suprir aquela necessidade iminente, aos poucos vai diminuindo essa necessidade do ansioso, a ansiedade do ansioso vai indo para patamares menores, porque ele vai se sentindo gradativamente seguro com aquela pessoa, que não fica fazendo joguinho, né? Que não fica manipulando a situação, né? E aí, aos poucos, essa ansiedade de quem tem um vínculo ansioso vai ficando ali amenizada, e aí vai tudo entrando nos eixos, tá? A Shirley colocou: tô igual aquele meme do menino chorando. Já entendi agora. Já entendeu agora? Que bom, fico feliz. E aí, gente, falando daquela pessoa, né? Que eu falei que tem aquele percentual de pessoas que tem o perfil duplo, que é ansioso evitante. Essas são as mais difíceis. Porque ela anseia pela relação, ela anseia por estar com alguém, mas ao mesmo tempo ela quer distância. Essas pessoas são aquelas pessoas mais complexas e difíceis de se relacionar. Essas provavelmente não se relacionarão. Porque começa uma relação, daqui a pouco aquilo não dá certo. Começa uma relação, daqui a pouco aquilo não funciona, porque não funciona com ninguém. Não funciona nem com o ansioso e não funciona nem com um outro evitativo, né? E também não vai funcionar com uma pessoa que tenha segurança, porque uma hora a pessoa quer uma coisa, outra hora a pessoa quer outra, fica muito confuso. Então, esse percentual que oscila aí entre 5% e 10% é o povo mais complexo, né? E que é um conflito muito grande, porque existe uma necessidade muito forte de se vincular, uma necessidade de poder fragilizar, uma necessidade de receber carinho. Por outro lado, não quero de jeito nenhum, eu quero me manter sozinho, não quero saber de ninguém, né? E mantém, então, essa distância. Então essa pessoa fica parecendo que tem um comportamento bipolar, né? Vocês percebem que a base de muitos dos desdobramentos de diagnósticos que a gente vai ter lá no psiquiatra estão baseados na vinculação, tá bom? Então é importante que a gente perceba isso. E aí, olha que interessante aqui. Pessoas com estilo de vinculação evitantes tendem a acabar relações com mais frequência, tá bem? Então, os divórcios e separações estão muito mais ligados com pessoas que têm esse perfil mais evitante, tá? Por quê? Porque suprimem suas emoções, esquecem dos companheiros muito rapidamente, de maneira que possam recomeçar namoros quase que de forma imediata. Os evitantes estão com mais frequência nos grupos dos celibatários disponíveis e por períodos mais longos, tá? Então é aquelas pessoas que casaram várias vezes, que querem até se relacionar, aí chegam lá nos 50, 60 anos, estão ainda disponíveis, estão para jogo, aí tem uma relação, saem, vão pro bar, transam com a pessoa, tem aquele suprimento emocional, daqui a pouco já somem, já não querem mais nada, tá bem? Então, pessoas com um estilo de vinculação seguro têm habitualmente muitos parceiros antes de encontrar um que gostem de assentar. Assim que as coisas se sintonizam, formam uma relação duradoura e empenhada. Então, conclusão, as pessoas com estilo de vinculação seguro demoram muito tempo até reaparecerem no grupo dos celibatários disponíveis, se é que reaparecem. Então, os seguros, quando encontram, eles experimentam bastante, namoram, tem bastante namoros e tal. Quando encontram aquela pessoa que eles realmente entendem que normalmente os casamentos são bastante duradouros. Por quê? Porque eles têm bastante resiliência para lidar com a dificuldade do outro, eles têm empatia, eles não se anulam, mas eles conseguem ceder aqui e acolá e blá blá blá, tá bem? Vamos lá. Alguns estudos também descobriram que os evitantes têm poucas probabilidades de estarem numa relação com outros evitantes, porque carecem de colo emocional para se manterem juntos. Por isso que eu falei aqui, não rola muito, né? Evitante com evitante. Não dá match, não tem colo emocional, né? Então aquilo vai esfriando.
De fato, um estudo que observou casais de namorados não encontrou um único par que fosse evitante-evitante. Conclusão, os evitantes não namoram entre si, têm mais probabilidade de namorarem com pessoas de estilos de vinculação diferentes, tá bem? Porque não vai dar match, né? Um não vai ligar, o outro também não vai ligar. Não é assim? Tudo bem? Nem eu te ligo, nem você me telefona e fica tudo certo, tá? E aí, gente, o mais legal é quando você realmente consegue encontrar uma pessoa com esse perfil, né, seguro. E aí eu vou trazer essa combinação aqui, que é uma combinação que acontece bastante, né, que é o ansioso com o seguro. Vocês estão curtindo, gente? Estão curtindo? Estão curtindo aí? Fala comigo, tá? Então vamos lá. Vamos lá. Ansioso com uma pessoa segura. Então, digamos que você seja um ansioso. Você deseja proximidade e intimidade. A pessoa segura sente-se confortável com a proximidade, não teme essa proximidade, não vai tentar te afastar. Você, que é ansioso, você é muito sensível a qualquer sinal de rejeição, né? Tem esse sistema de vinculação vigilante. E a pessoa que é segura é muito consistente e de confiança e não envia mensagens ambivalentes que perturbem o ansioso. Fica preocupado, né? E sabe como tranquilizar. Então, esse sinal de ambivalência, né, que o evitante envia, ou o próprio ansioso num comportamento de protesto, que é: não vou ligar, não vou falar, vou deixar a coisa no ar, é para provocar o quê? Uma resposta, né? Por quê? Porque ele necessita daquela resposta. E o cara que tá na sua segurança, ele não vai entrar no jogo da ambivalência, né, na relação. Ele vai lá e vai tranquilizar a pessoa e dizer: olha, não precisa disso, tá tudo bem, tá tudo certo, tô aqui. Entende? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo esse jogo comigo? Não precisa, tamo junto, tá tudo certo. E aí, se você tem a questão do vínculo ansioso, você tem dificuldade em dizer diretamente aquilo que você necessita e o que te incomoda, né? E usa, em vez disso, os comportamentos de protesto, que foi o que eu falei aqui. A pessoa ansiosa, ela não diz o que ela quer dizer, ela não diz o que está sentindo, ela não diz qual é a sua necessidade, aí ela vai usar aqueles comportamentos de protesto que a gente falou no comecinho da live, tá? E a pessoa que tem a segurança, ela vai encarar o bem-estar do outro e dela mesma como prioridade e faz possível para ler os sinais não verbais e verbais. Tem empatia pela dificuldade do outro, né? Se você é ansioso, precisa ser reconfortado e se sentir amado, o seguro, ele está à vontade para lhe dizer como se sente desde muito cedo e de uma forma consistente. Então ele vai dizer como ele se sente, ele vai reconfortar o outro, ele vai fazer o que for possível, porque para ele está tudo tranquilo. Se você é uma pessoa ansiosa e precisa saber exatamente em que ponto está a relação, o seguro, ele é muito estável. Além disso, ele se sente confortável com o compromisso. Então ele vai dizer para você: tá, tamo junto, tudo certo. Estamos aqui, juntinhos, né? Então, gente, como é que ficou para vocês? Acho que eu vou parar por aqui, né? Como é que ficou para vocês esse entendimento sobre vínculos? Vocês acham que fez diferença aí? Abriu a mente de vocês para coisas que vão acontecendo na nossa vida? Como é que está sendo isso aí para vocês nessa manhã? Abriu alguns parâmetros? Vocês conseguiram alargar horizontes? Compartilhem aí comigo. Enquanto isso, eu vou pegando o nosso baralho para a gente tirar uma carta nessa manhã. Gente, foi muito técnico. Foi técnico demais? Deu para entender? Como é que foi para você? Como é que foi? Hoje eu vou tirar uma mandala energética. Vamos lá. Café.
Vamos lá. Vamos tirar uma carta para fechar a nossa frequência, né? A frequência do nosso aprendizado do dia. Vamos trabalhar sobre isso. O que eu acho legal, gente? O cura vai vir, né, trazendo de uma forma muito tranquila para vocês a possibilidade de compreender muito rápido o paciente de vocês, né? Então, a gente vai ter esse protocolo que vai falar sobre essa questão da vinculação, tudo dentro do que a gente chama ali do olhar para a dependência emocional, né? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes que a gente precisa trabalhar hoje em dia com as pessoas, né? E compreender isso de uma forma bem legal. A Aline colocou que gostou muito, a Shirley falou que tá maravilhoso, a Cleide esclarecedor. Obrigada, gente, pelo feedback, é importante, né? E às vezes a gente fica com medo também de ficar muito tecniquez e não chegar no coração. O importante é chegar no coração, né? Isso é muito importante. Vamos tirar uma carta aqui. Olha, a frequência que veio pra gente hoje foi alegria, movimento e dança. Vamos ler aqui o que essa carta nos conta de uma forma mais profunda. Recebe aí essa frequência. A vida é uma dança contínua que deve fazer com alegria para atingir seus desejos com sucesso. A vida é uma dança contínua que deve fazer com alegria para atingir os seus desejos com sucesso. Essa mandala, na sua elevada energia, fala-lhe da alegria de se movimentar na vida, de dançar e desfrutar a vida em harmonia. Se quiser chegar ao topo da montanha, deve mexer-se, subir, buscar as melhores opções, sempre com um pensamento positivo, mantendo a alegria em todo o percurso, assim se chega ao cume. E no movimento que alcança as suas metas e seus objetivos. É no movimento que alcança suas metas e seus objetivos. Se ficar estagnado, não vai prosperar ou ter sucesso na vida, tá? Se ficar estagnado, não vai prosperar e ter sucesso na vida. Então, o que é interessante, né? Tudo que nós precisamos transformar, ainda que seja algo que se detecte que assim, isso aí não é legal em mim. Tem alegria de perceber a jornada, tipo, caramba, eu percebi isso em mim. Percebi que eu ajo assim. Percebi que eu ajo assado, né? Então, como é que eu vou fazer essa transformação? Com alegria, eu vou me pôr em movimento, eu vou procurar apoio, eu vou procurar cura para mim, vou procurar novas formas de me manifestar no mundo. E esse movimento, essa alegria de fazer diferente, é o que vai fazer com que você realmente chegue num lugar de dizer assim, ok, eu sinto tudo isso, eu me vejo nesse lugar, eu sou uma pessoa de vínculo ansioso, eu sou uma pessoa de vínculo evitativo, e cara, como eu posso me equilibrar? Não é? Como eu posso olhar para tudo isso diferente? E subir esse cume com alegria, né? Subir essa montanha com alegria, essa montanha da transformação. É muito importante. A Shirley falou, você vai falar sobre onde começa isso na relação da criança com os pais? Como eu disse, Shirloca, sim, tem influência na relação com os pais, né? Tem influência lá inclusive com o nosso estudo das 5 feridas da infância. Tem a ver, e o estudo narra que tem ligação muito com a parte do desenvolvimento do bebê, até não tanto até aos 7 anos, mas ali nos primeiros anos de vida mesmo.
logo após o nascimento e o cuidado dos pais ali. Porém, o que esse estudo demonstra não é só sobre isso, foi o que eu disse aqui, né? Não é só sobre os pais. Então falou também da questão do próprio temperamento e da personalidade da pessoa, da forma como ela lê o mundo, da forma como ela sente as coisas, né? Então foi percebido isso, porque foi percebido que inclusive existem pais que deram muita segurança, que deram muito carinho e deram toda a proteção que aquela criança precisava, e ainda assim ela se tornou uma criança ansiosa, e ainda assim ela se tornou uma criança evitativa, tá? E às vezes uma criança que nem foi tão cuidada, né? Então, que foi mais negligenciada ou cuidada por mais pessoas, essa pessoa acaba tendo um vínculo seguro. Então, não tem a ver necessariamente com a criação, com a forma como os pais fizeram esse cuidado desses até os 2 anos. Tem a ver, junto com isso, eles trazem essa questão que o que eles perceberam é que não havia uma correlação direta com isso. Claro que isso tinha uma influência, mas não era 100%, porque eles perceberam que mesmo pais que deram toda a segurança, que cuidaram, que a mãe estava presente, que tudo estava funcionando bem, muitas vezes essa criança desenvolvia, né, comportamentos inseguros e ansiosos, né? E aí, o que a gente percebe? Nós que acreditamos, né, que somos um espírito eterno, né, que trazemos já algo imputado no nosso HD, né, espiritual. Então, gente, a gente também já tem essa visão, né, de que nós não estamos vindo zerados, né? Então tem aí a questão do temperamento, a questão da conformação psíquica daquele indivíduo, tá? Que já tem aquela alminha ali funcionando. Então essa é a visão que o estudo traz, que não está necessariamente ligado diretamente com o comportamento do pai e da mãe ali nesses primeiros anos de vida. Pode ter, pode não ter. Tem a influência, mas não é necessariamente o ponto-chave. Tem também a forma como essa criança lê esses cuidados. Qual é o nível de necessidade emocional específico daquela criança. Gente, eu já cuidei de muito bebê. Eu não sou mãe, mas já cuidei de muito bebê. De muita criança. É nítido. Você pega 2 crianças com um mês de vida, tá? Nasceram ali, né, em condições boas, em famílias que cuidam. Uma criança já nasce com uma predisposição para ansiedade, para esse sentimento de insegurança, e a outra é tranquilona. Vocês conseguem perceber isso? Deem uma olhadinha aí nas crianças que vocês conhecem, que vocês participaram da educação, que vocês conhecem os pais. Às vezes irmãos na mesma família, né? Eu sempre fui uma criança muito tranquila, muito tranquila. Eu era um bebê calmo. Minha mãe fala que eu parecia um Buda, de tão calma. A minha irmã, a Tatiana, já era uma criança muito carente e muito agitada. Percebe? O meu irmão também era calmo. A minha irmã mais nova já não era calma. Tá? Então não é só a questão do cuidado. Às vezes é o ambiente como tá. Imagina que essa mãe, esse pai, a mãe é super carinhosa, o pai é super carinhoso, mas esses pais estão se separando. Tem uma influência. O momento, o ambiente, aquilo que está acontecendo. Não está ligado... Por quê? Porque é pra gente não ficar demonizando aqui, né? Os pais. É disso que a gente está falando. Não é só como o pai e a mãe tratam. Um bebê que nasce no meio da guerra, né? Por mais calmo que ele seja, o ambiente está conectado com toda uma energia de medo disso, daquilo. Então são outras influências também. Ainda mais a gente que trabalha com energia, a gente sabe disso. Não significa que aqueles pais não estão cuidando bem, não estão dando o melhor de si, né? Não estão suprindo tudo aquilo que... Às vezes o bebê não está tendo nenhum tipo de privação, mesmo que ele esteja no meio de uma guerra. Mas como é que está o campo emocional ali, né? Aquilo, tá todo mundo assustado, tá todo mundo com medo. Aqui a gente está entrando com a leitura do quê? Do campo mórfico, né? Então essa criança que nasceu num momento em que o campo mórfico está todo atrapalhado, tá? Então não tem a ver só com a questão
dos pais, dos pais tratarem bem, serem frios ou não serem frios, tá? Então a gente precisa desmistificar um pouco isso. Às vezes é um momento emocional, né? E faz muito sentido isso, porque, por exemplo, a minha irmã realmente nasceu num momento em que meus pais estavam se separando. E apesar disso, meu pai era muito presente, mas ela é a mais ansiosa. É a mais ansiosa de todos os irmãos. Entende? Já foi um bebê ansioso, já era uma criança muito ansiosa e com essas características. Percebe? Então, assim, não tem a ver com o suprimento que aqueles pais estão dando. Às vezes tem a ver com o que está acontecendo no ambiente. Faz sentido para vocês? Ficou claro? Me estendi aqui, né, gente? Acabei fazendo... Ficou claro, Sherlock? Aí deu para esclarecer? Hein? Ficamos esclarecidinhos? Deu certo? Espero que sim. Encerramos então aqui. Eu acho que esse tema foi bastante legal, né? Espalhem aí. Eu acho que muita gente vai se identificar ouvindo essa live de hoje, né? Sobre vínculos seguros, ansiosos e evitantes. Eu acho que isso explica muita coisa, né? A gente parte aí vários pressupostos interessantes, né? Então, é importante que a gente aprenda um pouquinho mais, traga leveza, né? Se sinta leve, não vamos procurar, né, pelo em ovo, como eu disse aqui, não vamos sair diagnosticando ninguém, né? Vamos apenas nos observar, nos colocar a nós mesmos, quem sou eu, né? Eu sou um ansioso, um evitante ou sou um seguro, né? E aí, olhe pra si, não fica analisando pai, mãe, namorado, marido, não, gente. Cuida da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Tá bom? Cuida de si, cuida de se perceber. E é óbvio, né? Se você tá numa relação, você é um ansioso, tá numa relação com um evitante, você vai acabar percebendo, pelo que a gente falou, que fica difícil funcionar, né? Fica doloroso, dói, né? Principalmente pro ansioso, dói muito. Né? Então, aí acaba caindo o quê? Nos comportamentos de protesto. Aí parece uma criancinha esperneante, né? Por quê? Porque tá doendo, dói, né? E tá tudo certo. O importante é a gente cair a ficha, né? A gente entender. E aí, pra gente poder o quê? Ser livre, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Ainda no Meditando com a Gel. Vamos ver o próximo nome, galera. Um beijo!